Tem uma empresa aqui que eu não posso falar o nome, que se eu fizer o preço dela, eu tiro todos os clientes dela. Mas hoje, literalmente, de forma pública, nós estamos com a maior... Nós temos uma cultura na prestação de serviço de hipocrisia. Faz de conta que você me paga bem, faz de conta que eu lhe presto um bom serviço. Nos bastidores, as pessoas me perguntavam assim: você vai falar a verdade para o cliente? A gente só é hoje a maior empresa do Brasil porque a gente não possa assinar um contrato que tenha um risco, um cheque em branco para o meu prestador de serviço fazer uma glose. Eu vejo uma dor aí ainda, e essa é uma dor que já está acontecendo e vai se intensificar, que é a dor. Fala pessoal do Terceira Venda, mais um episódio hoje. Eu sempre falo que cada episódio a gente eleva o nível, mas hoje, literalmente, de forma pública, nós estamos com a maior hoje no episódio de hoje, e não só com a maior empresa do nosso país, que hoje é um continente, com um cara que só de bastidor aqui eu já tive uma aula. Para quem tá sem internet, não conhece, hoje eu tô com o Michel Pípolo, que é diretor executivo do Grupo GPS, 180 mil colaboradores, e hoje veio aqui para dar uma aula para nós, nosso público aqui, Michel, maior parte empresários do mercado de terceirização, buscando esse desafio. É até difícil explicar como sair de 2.500 colaboradores, que eu vi quando você chegou, a 180, mas antes... eu queria que, de novo, para quem está sem internet, você contasse um pouquinho quem é Michel Pípolo, um pouquinho da sua história e como é que você veio parar em GPS e essa atuação toda sua no mercado. Eu queria começar pedindo desculpa e licença para ir embora, porque se for para dar aula, eu acho que você convidou um cara errado. Você já deu aula aqui, já. A gente vai conversar, pode ser? Fechou. Vamos lá. Eu acho que minha paixão por serviço começou em casa, tá certo? Meu pai e minha mãe dentistas, os dois workaholics, né? Hoje eu tenho consciência que isso não é bonito, mas fui educado numa família de workaholics. O meu pai e minha mãe com espírito civil muito grande para a família, eu e meus dois irmãos. Depois meu pai se separa, tenho mais dois irmãos parte de pai, mas uma dedicação muito grande para a família, para os amigos. Minha casa sempre foi cheia de amigos. E também para os pacientes dele, né? Porque os dois dentistas estavam sempre dispostos. Ali, uma dor de dente, eu me lembro demais, minha mãe acordar a gente de madrugada para ir para o consultório, porque não tinha com quem deixar a gente. Depois eu fui estudar no colégio de padre. E lá no meu, né, por ser cristão, no meu decorrer de estudo da Bíblia, aprendi que o líder mais importante do mundo, pelo menos para a minha religião, ele veio para o mundo para pregar o amor e o amor materializado pelo servir ao próximo. Depois fui para o Exército Brasileiro. No Exército Brasileiro foi onde eu tive ali entre os 18 e 19 anos minha primeira grande aula de liderança. Né? Imagina você com 19 anos ter uma pistola na cintura, 38 homens, né? Eu que fiz infantaria, esperando uma ordem sua de um moleque de 19 anos. Então ali você já sente o peso da liderança. Depois fiz Direito na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, e lá no Direito eu tive a opção de, né, graças aos bons professores que eu tive, de estagiar com o Ministério Público, de estagiar com a magistratura, de ser juiz conciliador do Juizado Especial de Pequenas Causas, e depois eu optei em ir para a área privada, na área da advocacia. Minha professora de prática jurídica me chamou para ser sócio dela no escritório. Caramba. E comecei minha carreira na prestação de serviço como advogado, sou advogado até hoje. E depois meu irmão, que morava em São Paulo já, sai lá de Natal, Rio Grande do Norte, para São Paulo, me chama para empreender aqui, abrindo uma consultoria de segurança. Eu já advogava para algumas empresas de segurança lá em Natal. Vim para São Paulo, meu irmão me seduziu. São Paulo, eu sou apaixonado por São Paulo, e mais ainda pelo interior de São Paulo. E começamos em 2004 a Núcleo Consultoria, que existe até hoje, né? A Núcleo tem sede aqui em São Paulo e também filial na Flórida, nos Estados Unidos. E nosso terceiro cliente foi o Grupo GPS. Caramba. O Grupo GPS, como você falou, 2.500 funcionários, mais ou menos 500 vigilantes. Era uma empresa já de facilities. Com atuação na Bahia, hein? Bahia, São Paulo, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul. Já era, né, o nosso acionista, hoje acionista, mas até então líder do grupo, Carlos Nascimento Pedreira, já tinha feito essa expansão da empresa, que nasceu na Bahia, para Rio, São Paulo e Rio Grande do Sul. Muito naquela, o cliente dizia: estou precisando de você em Canoas, no Rio Grande do Sul. Eu abro lá e vou te atender. Aquela história de empreendedorismo que é muito bacana, né? Sempre trazendo aí o espírito de servir. Eu acho que por isso essa conexão tão forte, né? Quando eu chego no Grupo GPS, fizemos um trabalho de auditoria, e depois o nosso presidente Luiz Martinez, que já era presidente em 2004, está com a gente até hoje. Luiz
me convida para fazer um trabalho, e eu reli ele um dia desse, dei muita risada, que era como eu sou a melhor empresa de segurança do Brasil. A gente nunca pensou, e vou lhe pedir um voto de confiança, a gente nunca pensou em ser a maior. A nossa tesão, pode falar sacanagem aqui? Deve. O nosso tesão é acordar de manhã para ser a melhor. Ser a maior foi uma consequência, não é discurso de quem hoje é líder, tá? É assim, o que me motiva a acordar, o que eu tenho certeza que motiva meus sócios a acordar, é a gente fazer hoje melhor do que o que a gente fez ontem. Então a gente fez esse trabalho, na época eu estava fazendo um MBA com um professor brasiliano, contratei um professor lá, porque porra, era um trabalho de muita responsabilidade, e a gente fez esse trabalho, depois que eu entreguei esse trabalho, o Luiz disse, por que você não vem implantar? Tá. E imagina, 20 anos atrás eu estava com 28 anos. Ser consultor com 28 anos É um peso. é um peso. Eu digo, cara, eu preciso dessa bagagem de operação para poder ser um consultor melhor. Então, fui para a GPS, como a GPS não é a GPS que é hoje, e há 20 anos eu venho crescendo hoje, né, mais de 180 mil colaboradores, mais de 39 mil vigilantes. Sobre a minha diretriz fica também os controladores de acesso ou porteiros, são aproximadamente 15 mil. As recepcionistas, que geralmente a gente compõe ali com porteiro e recepcionista o sistema de segurança. Temos também a parte de bombeiro civil, a parte de APAC, de agente de proteção da aviação civil, aqueles profissionais que ficam em aeroporto, também está sobre a minha liderança, e a parte de segurança eletrônica, que aí a gente tem uma empresa de engenharia que toca tudo isso, mas toda a parte de projeto, a concepção técnica, nasce ali a quatro mãos entre a área de gestão de risco e a área de engenharia. Então, mais ou menos 30% desse efetivo aí é a vertical de segurança do grupo, e como eu falei, a gente é a maior hoje por pura consequência, porque o nosso desejo todo dia é servir melhor os nossos clientes. Ô, Michel, mas você acredita que a GPS se tornou a maior por querer ser a melhor, ou em algum momento dessa jornada foi se virando essa chave para ser a maior e a melhor? Porque é uma estratégia que até a gente falou um pouco antagônico, ser a melhor e a maior pela questão qualidade, custo, como que equaliza tudo isso? Hoje o nosso desejo ainda é ser a melhor, mas quando você vai sendo a melhor, o mercado vai te reconhecendo. Então, ser a melhor na questão custo, na austeridade, ser a melhor em ter os melhores sistemas, ser a melhor em buscar os melhores profissionais, ser a melhor em remunerar e pagar da forma mais correta possível. Então, o nosso mercado ele é muito carente. E a gente sempre olhou para o mercado querendo ser o melhor, e a gente ainda continua olhando para o mercado querendo ser o melhor. Ser o maior foi uma consequência de fazer a melhor gestão do caixa, de fazer a melhor gestão dos processos, de fazer a melhor gestão em servir ao cliente. Então, com certeza, a gente só é a maior porque a gente busca ser a melhor. Não somos perfeitos não, tá, Lucas? Tem muita oportunidade de melhoria, mas a gente tem um time muito focado em servir ao cliente e satisfazer nossos acionistas. Ô, Michel, poxa, acho que já andei por grande parte desse nosso mercado de segurança, conhecendo os donos das empresas. Eu vejo que grande parte do mercado é composto por líderes que entendem muito da parte, vamos falar aqui, vou trazer a vertical de segurança, mas entendem muito sobre segurança, mas eu ainda acho que tem um espaço para entender sobre gestão de empresa. Quando eu, vendo de fora o grupo GPS, eu vejo muito forte a questão gestão corporativa. Eu vejo o pilar segurança e as verticais que atuam, mas eu vejo um braço muito forte de gestão corporativa, de até mesmo alinhamento societário, alinhamento de incentivos. Isso foi uma visão desde o início da empresa ou ela foi amadurecendo para ter esse modelo de gestão mais profissional? Não, a empresa, né, ela era uma empresa apaixonada pelo que fazia em servir o cliente a qualquer custo. É tanto que quando o Luiz, nosso presidente, assume a empresa em 2003, 2004, assume a empresa pedalando a bicicleta. Quando eu entrei na empresa, Lucas, a gente vendia o almoço para pagar o jantar e tinha dia que dormia com fome. A gente nunca atrasou salário, graças a Deus, pagava o seu salário no quinto dia útil. Mas a gente que era do escritório recebia depois. Entendi. Né? Nunca deixei de receber salário e nunca deixamos de honrar. Mas era um momento muito difícil. E esse momento, a gente começa, Luiz começa a reestruturação em 2004, eu chego em 2005, e ele perdura até 2008. 2008 a gente recebe um aporte financeiro, né? E esse aporte financeiro fez com que a gente liquidasse todas as dívidas e já começasse em 2008 um processo de M&A. É tanto que em 2011 a gente compra o nosso maior concorrente na Bahia, em Facilities, e também tinha uma vertical de segurança, que era o Grupo Imóvel. A gente comprou dia 11 de janeiro de 2011, eu nunca esqueço essa data. E nem o local, que era a casa da avó de Raul Seixas. Caramba. E como eu gostava das músicas de Raul Seixas, meu Deus,
Cara, 11 do 1 de 11 e na casa da avó de Raul Seixas. Então a gente comprou, os líderes da MOP continuam com a gente até hoje. Um hoje é diretor da nossa operação no Ceará e Piauí, o outro continua na Bahia, o Hermínio e o Fernando Sampaio, e muitas pessoas continuam até hoje com a gente da MOP Clean e MOP Seg. Então a gente começa todo esse processo aí, sendo que Luiz, quando chega, Luiz era CFO da Braskem, né, da recém-criada Braskem, que era do grupo GPS, até tinha um boato no mercado, que na época da Lava Jato, para denigrir nossa imagem, a GPS é da Odebrecht, né? Não, a gente tem executivos que saíram da Odebrecht, imagina, Luiz saiu em 2004, Lava Jato nem existia, e ele sai, que era uma grande empresa, que formou bons líderes, e vem para um desafio no grupo GPS. Então, Luiz vem com esse viés financeiro, vem com esse viés dizer o seguinte, uma vez eu entrei na sala dele com raiva, e ele disse assim, Michel, você ama sua esposa? Eu te amo. Se não tiver dinheiro, o amor acaba. E eu parei, pensei. Chefe, porque eu era apaixonado por segurança, eu queria fazer o melhor. Mas se não tiver no contrato, se o cliente não remunerar aquilo, a empresa quebra. Então, esse equilíbrio entre operação e administrativo financeiro, se não tiver, qualquer empresa quebra. Porque a gente que é prestador de serviço, a gente é apaixonado pelo que faz. Então a gente tem uma tendência a não olhar quanto custa. Tá? Então 2008 teve esse aporte, tanto que depois esse grupo que assume a gente, a Neo Investimento, ele ficava com a gente 8 anos. Quando ele foi sair em 2016, ele fez um roadshow em 2015, porque eles tinham que vender em 2016. A gente em 2015, 2016, a gente era mais conhecido no mercado financeiro do que no mercado de serviço. Caramba. Porque, imagina, esse grupo aportou em 30% do grupo GPS 40 milhões. Vendeu 8 anos depois por 300 milhões. Então a gente era um case de sucesso, né, de gestão, de rendimento, e não era conhecido. Eu estou dizendo isso com muita simplicidade aqui para você, porque as pessoas perguntavam, você trabalha onde? Eu disse, no grupo GPS. E ninguém conhecia. Eu batia na porta do cliente, e vou até hoje cliente, adoro ir no cliente, inclusive ontem estava num cliente, e eu chegava lá e dizia, grupo GPS. Nem o vigilante sabia que ia me recepcionar, nem o cliente conhecia o grupo GPS. E hoje, lógico, depois de todo esse tempo, né, do processo que a gente passou do IPO em 2021, a gente é conhecido tanto no mercado financeiro, quanto também no mercado de prestação de serviço. Ô Michel, poxa, a gente está falando de um crescimento absurdo, a gente está falando que nos últimos 6 meses o GPS entregou acho que 33% de crescimento na bolsa, então não só crescimento de número de colaboradores, mas parte financeira entregando um baita resultado. Se você pudesse olhar para trás, a gente está falando 21 anos de GPS? 20 anos, fiz dia 5 de agosto. 20 anos de GPS, se você olhasse para trás, o que você entende foram os principais fatores que fizeram a GPS ter esse crescimento? Porque posso falar que tem outras grandes empresas dentro do mercado, boas, é difícil de você se destacar no mercado, eu não gosto de falar que o mercado é comoditizado, mas é um mercado de difícil diferenciação, ainda um apelo a preço. O que você entende que foram esses fatores para a GPS crescer o que ela cresceu? Pô, primeiro, obrigado, tá? Conta comigo para ser soldado nessa briga e dizer que não é commodities, tá? Eu partilho aí completamente dessa sua briga e conta comigo para ser seu soldado. Com certeza, sem dúvida, que olhando no seu olho, planejamento estratégico. O grupo GPS para 3 dias, lógico que 3 dias é simbólico, que é os 3 dias que a gente se reúne, mas tem todo um ciclo de planejamento de 5 anos. Então, hoje eu já sei como vai ser a GPS 2030. Pena que eu não posso te contar. Tá. Mas a gente para a empresa, a gente faz um ciclo de planejamento de visão estratégica de 5 anos, a gente já está com o orçamento, acaba agora dia 25, o orçamento de 2026, e a cada mês, todo gerente, que a gente considera o nosso gerente um microempresário, tá certo? Um empresário de uma pequena empresa, né? Meu gerente hoje, você tem uma ideia, ele fatura por mês entre 4 e 10 milhões, um gerente meu, mês. Então a gente trata esse cara como empresário mesmo, inclusive a participação do lucro dele é em cima do resultado que ele gera. Da regional dele. Tá. Da carteira da de cliente carteira deles, tá. Que um conjunto de gerentes de contratos gera um diretor regional, né? Então da carteira de contrato dele. Então, com certeza, um planejamento estratégico que é muito assertivo nosso, a gente começa o planejamento estratégico vendo o que a gente projetou nos últimos 5 anos e bate muito bem feito. Um orçamento muito coerente, linha a linha, tá certo? E o orçamento lá é rei, tá? O rei é o caixa, né? O orçamento é o príncipe. E
um acompanhamento disso muito disciplinado, mês a mês. Então, a gente, todo mês, o gerente de contrato senta a cada 2 meses com o seu diretor regional e seu diretor executivo, e a cada 1 mês com o nosso vice-presidente ou com o presidente, para prestar conta da sua carteira e ver que o orçado se está batendo com o realizado. Então, acho que essa disciplina no planejamento estratégico, com certeza, aí é a nossa fonte. Lógico que isso tudo só se alicerce quando a gente tem uma cultura, né, empresarial muito sólida. Eu gosto muito de uma frase do Abílio Diniz que diz: empresas são construídas por pessoas e processos. Sim. Né? O processo sem a pessoa não se materializa, e a pessoa sem um processo, cada um iria fazer, seria 180 mil pessoas fazendo do seu jeito. Então a gente tem os processos muito claros, a gente tem bons profissionais, né? A GPS, eu me sinto muito privilegiado pelos líderes que eu tive, pelo nível dos colegas que eu tenho. Contava aqui nos bastidores para vocês uma viagem que a gente fez recente agora para os Estados Unidos, eu com colegas, com 3 colegas, e a viagem assim maravilhosa. Então me sinto muito, muito prestigiado pelo nível de colega que eu tenho. Então tenho que dizer que a GPS tem bons profissionais. É um pouco feio isso, né? Porque eu me incluo nisso, mas me excluo, eu sou exceção de lá, eu sou exceção lá. E bons processos, processos claros, processos ágeis, processos que dão autonomia, que geram indicadores. Então, isso faz parte muito da nossa cultura. Então, se você olhar a cultura da GPS, a gente tem uma cultura de empresariamento. Nossos gerentes são verdadeiros empresários, dono, assumem a responsabilidade perante o cliente, perante os acionistas. Nós temos uma cultura de delegação planejada, onde daí vem uma descentralização para a gente ter agilidade ali para atender o cliente em todo o território brasileiro. No meu negócio, eu só não tenho licença hoje em Roraima e no Acre, mas todos os outros 25 estados e o Distrito Federal, a gente tem autorização da Polícia Federal para trabalhar. E a outra, né, o terceiro pilar, eu falei da delegação planejada, do empresariamento, é realmente a meritocracia. Então, 20% do lucro líquido da GPS é partilhado entre os líderes e os funcionários, e isso aí faz com que a gente não só sinta-se dono, mas que a gente receba também no bolso, né? Diz que é o lugar mais sensível do ser humano, a gente receba também uma participação, um plus a mais por isso. Ô Michel, quero pegar um gancho que você falou, assim, por conta dessa questão da autonomia. Eu vejo que muitas vezes as empresas concorrendo com a GPS ou com outras empresas de grande porte usam do argumento que a minha empresa, que é pequena ou média, tem agilidade no atendimento, você vai falar diretamente com o dono e vão utilizar uma retórica de, olha, GPS lá dentro você é mais um, lá até você chegar em alguém que manda é muito difícil, e agora eu tô com você aqui para saber, existe mesmo esse delay da cadeia de valores até chegar, porque o que você está me mostrando aqui é que não, que a ponta tem autonomia. É muito engraçado, né? Porque eu já fui pedra, tá? Então... Hoje eu acho que eu sou vidraça, né? Mas eu dou minhas pedradas também. Engraçado, né? Porque diz isso quem não conhece a GPS. Primeiro, é difícil um cliente que não tem meu celular. É um difícil, meu LinkedIn é aberto, meu Instagram. Instagram eu acho que não, né? Instagram é mais pessoal. Mas meu LinkedIn é aberto. Os clientes têm, sim, como eu te falei, eu estava ontem num cliente. Mas mais do que falar com o Michel, a gente tem uma estrutura de atendimento muito clara. Então, todo cliente recebe o que eu chamo de plano de chamada ou de organograma. Então, ele sabe quem é o supervisor que atende ele. O supervisor geralmente é na escala 12/36, são os 4 supervisores que atendem ele, o coordenador, o gerente, o diretor regional e o diretor executivo. Então, isso é muito claro. E todos esses telefones, todos esses e-mails são disponibilizados por nosso cliente. Mas vamos voltar aqui para a figura do gerente, que dentro da estrutura da GPS é a pessoa mais importante depois do cliente, porque ele é responsável em atender o cliente. Então, nossos gerentes, como eu te falei, numa carteira de 4 a 10 milhões de mês, ele tem sua equipe de coordenação, de supervisão para atender o cliente. E nas nossas regionais, a gente tem toda a estrutura de back-office local. Então, o RH, a gente chama RH EDP de PIO lá, Pessoas e Organização. A gente tem o PIO, a segurança do trabalho, que a gente chama de SSMA, Saúde, Segurança e Meio Ambiente, toda a parte de compras de suprimentos, toda a parte de TI. Então, ele tem todo o comercial, né, que você gosta. Toda essa parte ela é local, na regional, para apoiar os gerentes de contratos na prestação de serviço. Então, é uma estrutura muito ágil, muito dinâmica. Temos hoje, talvez eu cometa um erro aqui, são 46 ou 48 sócios da GPS que são, né, executivos ou diretores ou gerentes de negócios atendendo cliente. Então, se você disser na GPS, eu não vou falar com o dono, é muito difícil, porque temos 46, né? Temos centenas de acionistas, mas temos 46
sócios que estão dedicados à operação por meio, muito deles por meio de um programa que a gente tem chamado ILP, Incentivo de Longo Prazo, onde você, pela sua performance, é convidado a virar sócio do grupo, e isso faz uma transformação, e eu sou prova viva disso, não só na sua parte intelectual, mas na sua parte também material, né? De acúmulo de riqueza intelectual e de acúmulo de riqueza material. Então, é muito gratificante, e só fala isso quem realmente não conhece nossa estrutura. É mais discurso de concorrente. Os nossos clientes conhecem essa estrutura, vivem essa estrutura e é a base do nosso crescimento. A gente só é hoje a maior empresa do Brasil porque a gente tem cliente satisfeito. E a gente tem tanta preocupação com isso que a gente liga para os nossos clientes, a área da qualidade, liga para os nossos clientes todos os meses, e a cada 6 meses a gente faz uma pesquisa, que é o NPS, o Net Promoter Score, da Gallup, né? Que a gente tem... Auditado, então. O nosso é auditado. Grossado não era. Mas agora, como a gente está num crescimento, a gente ia até convidar aí as pessoas para verem o nosso relatório de sustentabilidade. É 75 NPS de vocês, né? É 75, sendo que não era auditado. Ele era uniforme entre as regionais, tem a data, acontece naquele período em todo o Brasil, 2 vezes por ano, né, o NPS. A pesquisa telefônica é todo mês. Mas o NPS, que é 2 vezes por ano, a gente divulgava esse número, trouxemos para o nosso relatório de sustentabilidade, mas não era auditado. Esse ano passa a ser auditado. Mas que está no release, então já é o auditado, já, então. Não, se lembra que eu publiquei em 2025 de 2024. Tá, entendi. Aí um dos pontos de melhoria trazido pela auditoria do ISD foi a auditoria do NPS. E aí aquele processo, é o que dá tesão de manhã para acordar, que eu falei, todo dia você está querendo ser melhor do que o dia anterior. Ô, Michel, e você acredita que tudo isso sustenta? Eu fico pensando da onde, e para quem está assistindo e quer se inspirar nesse modelo, até aqui dentro para a MBID, é um case de crescimento fantástico, no mercado que é desafiador, ele tem um apelo na bolsa, que é um mercado que quando você vai estudar sobre investimento, é olhado como o patinho feio, pela margem curta, questão de mão de obra no Brasil, com volume de processo trabalhista. Então, para o mercado financeiro, é muito mais tesão, a área de tecnologia, com margens altas, escalabilidade, é um mercado que vem entregando uma margem alta. Para quem, eu aqui tentando desconstruir todo esse processo, você acredita que ele começa do alinhamento de incentivo da ponta? Porque quando eu pego até a questão do vendedor, o alinhamento do trabalho dele está alinhado com o incentivo da empresa lá na ponta, porque para tudo isso se sustentar, eu acho que os processos são necessários, a cultura ela é importante, mas sem esse alinhamento intencional de todo mundo, muito difícil. E acho que depois você vai construindo processos e cultura para que tudo isso sustente, mas essa intencionalidade individual alinhada com uma questão financeira, onde se a empresa ganha, todo mundo ganha, e se a empresa perde, está todo mundo no mesmo barco, eu vejo talvez, na minha visão de quem está de fora, é o pilar que vai sustentar as outras diretrizes. Ou estou enganado? Eita, agora você me apertou. Vamos lá. A gente não pode... O que é que eu aprendi nos últimos anos na GPS? Queria compartilhar aqui com você, com o nosso público. A gente está de um tamanho que eu não posso mais generalizar. Então, você dizer para mim que é um pilar... Não, ele é um dos pilares. Tá. Mas é um pilar importante. É aquele pilar, vamos dizer, forte, né? Porque nosso serviço, por mais que a gente busque nova tecnologia, por mais que a gente busque digitalizar processo, a gente está falando de pessoas. Então, pensar nas pessoas é muito, muito primordial, é um pilar muito importante. Lógico que tem outros pilares. Mas, quando a gente olha para as pessoas, se lembre que a maioria dos nossos serviços eu estou na base da pirâmide social. Eu estou falando de um agente de limpeza, eu estou falando de um vigilante, estou falando de um porteiro, que tem uma média salarial muito ali na base da pirâmide. Quando você vai entrevistar essas pessoas, o que ela quer? Receber em dia. O que ela necessidades quer? Básicas compreendidas. Ser bem tratada. O que é que ela quer? Ser ouvida. O que é que ela quer? Ter uma oportunidade de crescimento. E a GPS, ela é esse campo vivo. Eu acho que um dos maiores desafios nossos é deixar a GPS sempre disponível para quem quer crescer. Eu tenho um estagiário que é sócio hoje da GPS. Eu tenho um vigilante, tá certo? Vou aqui falar o nome dele, né? Nubernovic, Jefferson Nubernovic, entrou na GPS Vigilante, hoje é meu sócio, diretor da Regional Campinas, lidera lá a Campseg e toda a estrutura que a gente tem no interior de São Paulo. Começou vigilante. Mas isso que eu tô falando, Michel, assim,
na minha cabeça aqui, quando fala-se na cultura de visão de dono, é muito fácil colocar aqui visão de dono na parede e quero que todo mundo tenha visão de dono. Agora, quando eu tenho um supervisor que está alinhado com incentivo, e quando a gente fala de lucro, ele pode ser demonizado por muita gente, mas toda empresa foi feita para dar lucro. Assim, Não, seria a ONG, né? ONG GPS, né? e quando o supervisor está lá, ele cuidar bem da base, menos turnover, vira lucro, maior retenção, atendimento melhor do meu cliente, tudo isso está alinhado com toda a cadeia de valores. Ele fazer uma boa gestão, ele ter autoridade dentro dos custos. E para mim, assim, é muito fácil de querer atender bem o cliente e pensar só em gastar mais. Eu obrigo a minha base, toda a minha cadeia a pensar de forma inteligente. Ok, como que eu consigo atender bem o cliente sem onerar toda a cadeia? Porque atendi excelentemente o cliente, mas a minha margem desse contrato é zero. Parceria só tá bom para um lado. Vamos pegar um exemplo aqui para a gente tentar, né, aprofundar um pouco mais esse assunto. Turnover. Eu duvido um supervisor que nunca chegou no contrato e o cliente disse troque. Eu acho que todo dia eles escutam isso. Sim. Mas por que eu vou trocar Michel? Eu sou um bom líder para Michel? Michel pediu para trocar o coturno. Eu levei o coturno de Michel? Michel está com uma hora extra que não recebe há 60 dias. Eu resolvi o problema da hora extra de Michel, ou expliquei para ele por que aquela hora extra não caiu. Então, quando você volta lá para, né, eu falei base da pirâmide social, mas você na época me falou de necessidades básicas, eu me lembrei lá da pirâmide de Maslow, né? Então, quando você está nessa base, nessa cadeia, você tem que atender todas as necessidades. Senão, Michel amanhã começa a dar alteração no posto. Então, a gente trabalha muito forte a relação líder-liderado. Michel, vigilante, tem que saber quem é o supervisor dele. Hoje a gente tem um aplicativo, um GPS Você, onde a gente tem, hoje, eu diria que toda a transparência que a gente dá para o acionista, a gente dá também para o nosso colaborador por meio do GPS Você. Todas as informações dele, o holerite, a composição salarial, o treinamento dele, ele requisita ali o coturno dele, a gente tem tudo isso digital na palma da mão dele. Ele vai fazer uma compra no comércio, ele consegue imprimir ali os holerites, o imposto de renda a gente recebe nesse aplicativo. Isso foi um fruto que teve aí bom do período de pandemia, né? Porque a gente não podia receber essas pessoas na sede, sendo que, detalhe, a gente não parou de prestar serviço. Então, como eu me comunico com essas pessoas? Como eu me coloco à disposição dessas pessoas para ela dizer que está doente? Então, nasceu na pandemia isso na GPS e hoje eu digo que a gente tem um unicórnio lá dentro. Imagina, um aplicativo tem mais de 2.500.000 downloads. É um unicórnio. É um unicórnio. A gente tem um unicórnio dentro da GPS. Porque hoje todo o nosso processo de recrutamento e seleção é pelo GPS Você. Imagina, um turnover médio aí de 3%. A gente tem 180 mil pessoas. Faça uma conta rápida aí, a gente contrata 5 mil por mês. Uma conta rápida aqui, mais os contratos que a gente ganha. Então, aí tem um volume muito grande. Imagina, para a gente contratar 5 mil pessoas, a gente entrevista quase 30 mil. 6-1. Então é um volume muito grande. E hoje tudo isso é feito de forma digitalizada. Inclusive eu testei agora nesse planejamento estratégico que a gente fez mês passado, um IA. Né? Eu fui entrevistado por um IA num padrão de qualidade assim impressionante. Então não quer dizer que hoje que a gente tem lá na Regional 10 meninas fazendo entrevista por telefone que a gente vai acabar. Não, a gente vai pegar essas pessoas para usar em produtos, em processos mais relevantes do que tá ligando, né? Uma vez que hoje tem um IA que pode fazer isso e emitir um relatório ali para ela fazer uma análise muito mais aprimorada. Então, com certeza, as pessoas é um pilar importante. A gente desenvolver nessas pessoas essa visão de dono, né, de crescimento, ela é um alicerce e um campo muito fértil na GPS. Funciona para todo mundo? Não. Não. Sim. Eu te falei de estagiário que é sócio, falei de vigilante que é sócio, mas tem vigilante que vai entrar na GPS e vai querer se aposentar como vigilante. Porque a escala é boa, porque é 12 por 36, porque no outro dia ele ajuda a esposa, porque ele cuida dos filhos. Então a gente respeita muitas pessoas, mas aquelas pessoas que têm ambição, e parece que a ambição virou uma palavra feia, né? Sim, mas a ambição, para mim, ela é uma coisa saudável. Tem uma ambição desde que eu não desrespeite a lei, desde que eu não desrespeite o próximo, desde que eu não desrespeite os procedimentos da empresa, os valores. Então, quem tem esse desejo de crescer, já que a ambição está uma palavra pejorativa por alguns, quem tem essa missão de crescer, de se transformar intelectualmente e materialmente, a GPS ainda é um campo muito fértil. E é legal, Michel. Eu gosto bastante do tema remuneração, porque tem uma frase do Charles Munger que é: me diga os incentivos que eu te direi os resultados. E um tempo atrás a gente mudou, tirou comissão de vendedor e colocou 100%, um fixo maior para ele ter a tranquilidade de vender
sem necessariamente ter que empurrar um produto para quem não precisa e prevender com qualidade, com objetivo de retenção. Também não é uma questão de vender menos, mas uma questão de ter mais longevidade para os clientes. E GPS prova, até mesmo no modelo comercial, que não existe só um modelo de incentivo baseado em comissão, mas baseado no sucesso do projeto como um todo, né? Vamos lá, vamos voltar para a nossa pirâmide Uhum. aqui virtual, né? A base da cadeia, a minha é CCT. O que eu faço é pagar no dia 5, não é no quinto dia. O que eu faço é pagar certo. O que eu faço é ter um bom plano de saúde dentro do meu nível de competitividade. Quando eu vou para a liderança, nem que seja uma liderança de primeiro nível ali, que a gente comece esse processo de empresariamento nos coordenadores, gerente, diretores, né, e diretores executivos, vice-presidente, presidente, toda essa cadeia aqui, a base é a CCT bem paga, certinha, no prazo certo, honrando nossos compromissos previdenciários, tributários, fiscais. Então, isso aqui é o que a gente faz na base. Quando eu venho para a liderança é que eu começo a trabalhar a remuneração variável. Como a GPS trabalha isso? Eu pago a remuneração de mercado. Se um gerente no mercado está ganhando 12 mil, a minha média salarial vai ser 12 mil. Sendo que eu ofereço a ele a oportunidade de ganhar mais 4 salários. Então ele vai ter os 13 salários da CLT, mais 4, 17. Esses 4 é o que eu chamo da cenourinha na frente. Porque a cenourinha atrás do coelhinho já existe. É o cliente, é o acionista, Sim. né? É o fiscal, é a Polícia Federal. A cenourinha de trás, ela existe. O que tem, às vezes, é a hipocrisia de dizer que não tem, mas tem. E ela não está fatiada, não. Mas quando eu ponho a cenourinha na frente do coelhinho, o coelhinho vai correr muito mais. Porque ele não quer mais ganhar 17 salários, que é a média do mercado. Ele quer ganhar os 4 salários, que é o que vai fazer a filha dele ir para a Disney, é o que vai fazer ele trocar de carro, é o que vai fazer ele viabilizar um apartamento maior. E essa remuneração vai de 4 a 20. Então, tem hoje gerente que ganha mais de RV do que de salário. Agora, lógico, o salário é a média do mercado, né, ali, o suficiente para ele ter uma dignidade, para manter a família dele, para atender às necessidades básicas da pirâmide de Maslow. Mas a outra necessidade de ter a moto, de ter o segundo carro, de ter a casa de campo, ele vai buscar Construir com RV. performance. Michel, eu queria saber do IPO. Eu queria saber da estratégia por trás, do porquê abrir para a Bolsa, porque a GPS entrar dentro da Bolsa, porque assume diversas obrigações e eu queria saber o que muda depois de uma empresa como a GPS, depois de ter capital aberto. Porque acredito que tem muitas mudanças, talvez culturais, um nível de governança muito maior e tem uma questão estratégica que todos os dados da GPS, vamos falar assim, estão abertos para quem quiser estudar, ver o DRE, balanço e tudo. Vamos lá. A gente na GPS sempre foi muito de trabalhar. Prestação de serviço é muito dinâmico. Eu respeito muito o varejo, né? Eu acho o varejo ainda mais dinâmico, mas a prestação de serviço ela é muito dinâmica, porque a gente trabalha com pessoas dentro da casa do cliente. E não depende só do nosso resultado, o serviço depende sempre também do cliente ou da outra pessoa que vai interagir com a gente. Então, a gente sempre foi muito de trabalhar, foco em servir, nós com foco no resultado muito grande. E o IPO ele surge, quando eu te falei, o Grupo Neo sai, em 2016, entra a WP, o maior fundo de pequenas empresas, em 2016. 2017, a gente faz uma jogada com a Gávea, onde ela compra a Graber e traz a Graber para dentro do Grupo GPS. Eu já era sócio, a gente abriu mão de 9%, todos os sócios das ações, num acordo de acionista, para dar 9% em troca da Graber. Eu saí passando o chapéu, né? Porque, por ter a Graber, cara, imagina, eu olhava assim, dizia a Graber era a referência. Era a maior referência. A maior referência. E a gente já tinha algumas empresas de segurança, mas, pô, a Graber tinha um time, tem, né, até hoje, um time campeão aí. Uma marca muito Uma forte, marca muito forte, um olhar para o cliente muito responsável, né? Então, pô, comprar a Graber para mim era eu deixar de andar de Fusca e passar a andar de BMW, era mais ou menos essa a proporção. Então, quando a gente faz essa transição em 2017, que o Gávea chega muito numa pegada já de dizer, e aí? Valeu, cheguei, quando vai ser o IPO? Entendi. Eu não tô querendo me vender aqui para você que a gente era inocente. A gente trabalhava tanto que não pensava nisso. Então, lógico,
nosso CEO, nosso VP, nossos acionistas, o que a gente chama de bloco de controle, começou a ver isso como uma forma de a gente ficar mais forte em caixa, mais forte em servir ao cliente, fazer outros IPO, outras M&As com esse caixa, né? E também uma porta de saída para os acionistas, uma forma de facilitar essa precificação, uma vez que a empresa estava em crescimento. Foi contratada uma executiva de mercado, tá? Que lidera hoje a área de relações com investidores. Ela chega para tocar com o nosso presidente, nosso vice-presidente, essa visão de IPO, e a gente foi, aí eu não me lembro quando Marita chegou, mas eu diria que pelo menos 2, 3 anos antes, a gente já era auditado desde 2008, quando chegou o fundo, auditado por uma das Big Four. Tá. Então, a gente já tinha um nível de governança muito bacana. Sendo que, quando a gente começa a falar de IPO, a gente precisava preparar ou deixar mais forte algumas áreas. Imagina, o balanço que a gente publicava uma vez por ano passa a acontecer a cada 3 meses. Né? O nível de rastreabilidade da informação tem que ser muito maior. Então a gente começa, como tudo lá na empresa, bem antes, a se preparar, até porque é mais barato. Vou fazer um IPO amanhã, você vai gastar uma grana. Então a gente começou esse processo bem antes, a cada ano aperfeiçoando, até que chega o momento de, em abril de 2021, a gente fazer o IPO. E o que eu posso lhe dizer hoje de aprendizado do IPO? IPO não é um fim. IPO é um começo. É um começo. Então a gente viveu uma empresa até 2021, e abril de 2021 a gente nasce para uma outra empresa. Lógico, a área jurídica com a parte societária sofreu alteração. Controladoria, nem se fala, com toda a parte de contabilidade, de auditoria interna, uma área de compliance, que até então a gente não tinha estruturada como a gente tem hoje. E ESG era uma coisa... A gente sempre foi uma empresa S pelo tamanho e o volume de pessoas. A gente sempre gostou do G, mas e o E? Né, os colegas nordestinos vão achar ruim que eu falei, e o E? Né? E a parte ambiental, como é que fica nisso? Então, tem que ter um desafio em cima disso. Então, várias áreas se fortaleceram e outras surgiram, como, por exemplo, a área de relação com o investidor. Até então eram, entre aspas, amigos ou poucos investidores. Né? Fazia um jantar dos sócios. Né? Hoje já não dá mais para fazer um jantar dos sócios. Então, algumas áreas surgiram, me lembro aqui de cabeça assim, a área de ESG, a área de relação com investidores, a área de compliance, realmente surgem. Outras áreas ficam mais fortes. E a operação, qual foi a grande lição? Estar perto do cliente. Não deixar o cliente sentir. O que é que a gente, e eu sou responsável por isso, eu vou fazer a 58ª live amanhã, sexta-feira, de live de risco reputacional. A gente dar 1.200 líderes da GPS, uma vez por mês, para 2 horas falar de risco reputacional. Caramba. Isso foi uma coisa que surgiu depois do IPO. Um pouquinho antes do IPO. Não, depois do IPO surgiu isso. Então a gente tem, né, isso fica sobre a minha responsabilidade, com muito prazer, porque é um momento que a gente fala da nossa GPS, que a gente se atualiza, que a gente entra dentro das regionais. Então dá mais ou menos 1.200 pessoas acompanhando ao vivo, porque a gente não deixa ela gravada. É um momento interno muito nosso. E a gente também não falar do futuro. Então assim, você diz, Michel, o que é que mudou na sua operação? A preocupação de estar perto do cliente, a preocupação com um risco reputacional, porque um erro operacional pode derrubar o preço das ações, e também a parte de não falar de futuro, porque a gente tinha muito orgulho de dizer, não, eu teria já arredondado para 200 mil colaboradores. Não, cara, você tem que falar um número exato. do último trimestre, porque senão... E nem o atual você pode falar. Né? Exatamente, porque senão o investidor vai dizer, cara, peraí, era 180 e agora o Michel está dizendo que é 200, então eu vou comprar mais ações, ou era 180 e Michel disse que agora é 150, peraí, vou vender minhas ações. Porque a bolsa tem um lado emocional muito forte, né? Sensível. Como investidor, eu diria a você que é um duelo de nervos, né? Muito. Mas o que cabe a nós, como responsável, como executivo, a gente tem que ter toda essa transparência, todo esse cuidado. E como você bem falou, não adianta só os executivos ter esse cuidado, a gente tem que fazer que toda operação tenha esse cuidado, né? É o meu vigilante lá na ponta, que pode, por omissão, por erro, ou acho difícil, mas até por dolo,
fazer um ato e esse ato vai repercutir na cadeia toda. Então a gente tem que levar esse nível de consciência. Para isso a gente tem um programa, como eu te falei, pelo nosso aplicativo GPS Você, que traz todos esses treinamentos, que traz todo esse conhecimento e principalmente, né, a gente está falando com adultos, usando não a pedagogia, mas usando a andragogia, a gente levar esse nível de consciência para que ele saiba que ele tem essa consciência quando ele coloca o nosso uniforme com a camisa. Ô, Michel, curiosidade que eu tenho, como é que foi? Vocês abriram aí pelo 2021 e aí depois, logo em seguida, a gente teve a pandemia. Como é que foi passar a pandemia? Porque já foi uma pressão para todo mundo no nosso segmento. Acredito que vocês tinham uma pressão a mais, que era uma impressão de investidor, número público, conseguir ver os números subindo e ou tendo que olhar para dentro de casa. Como é que foi essa passagem de abertura de bolsa e logo em seguida a pandemia? Rapaz, a pandemia, todo mundo tem sequela da pandemia, né? Eu, por exemplo, perdi um tio meu que, nossa, era um segundo pai para mim, assim, uma inspiração para mim. Mas a pandemia trouxe muita coisa boa. E no momento da pandemia, talvez a gente tenha esquecido, mas tinha uma tolerância, tinha um respeito com o próximo talvez maior. Sim. Mas, do ponto de vista profissional, o que é que aconteceu na empresa? Alguns negócios aumentaram, outros diminuíram e outros se mantiveram. Então, falar do negócio de segurança. A gente sentiu muito pouco. Até porque muita indústria, né, uma parte importante da minha carteira é a indústria. Uma parte da indústria, ela, quando você diminui a presença de pessoas, o risco aumenta. Então você teve que reforçar. A gente teve outros clientes, por exemplo, de varejo que fecharam suas portas, mas abriu o e-commerce, começou a ter mais demanda para ser de distribuição. Então, segurança, assim, que eu me lembro aqui, a gente normalmente se manteve. Eu trabalhei todos os dias, só não trabalhei os 15 dias lá que eu peguei o Covid, tive que ficar em casa, mas trabalhava remoto. Eu me lembro que eu fiquei 3 dias mal depois, já com computador em casa, mas trabalhei na cena, andava com um papelzinho, com a carteira de trabalho, né? Um tempo horrível, até porque eu pegava uma ponte, eu morava na época no Alto da Lapa e a empresa no Jaguaré, então eu pegava a ponte do Jaguaré ali, às vezes tinha comando, tinha blitz da polícia para saber porque você estava circulando na cidade na época mais crítica da doença. E, por exemplo, em facilities a gente aumentou a demanda, porque todo mundo precisava de mais limpeza. A área de manutenção industrial, eu me lembro que ela teve uma demanda maior, porque todo mundo começou a fazer as manutenções que não conseguiam fazer na época normal. Então, como a gente já tinha uma plataforma de serviço, acabou alguns negócios crescendo e outros mantendo. Eu não me lembro aqui o resultado específico da empresa, mas não foi um tempo ruim, mas não foi tão ruim. E outra coisa, a gente toma decisão muito rápido lá na empresa. Então, assim que entrou a pandemia, a gente tomou decisão rápida. E eu me lembro que, saindo a pandemia, foi logo depois do carnaval, eu fui fazer uma operação grande no carnaval. Não é que eu não goste, mas eu não vendo, né, segurança de eventos. Sendo que a regional Rio de Janeiro faz isso quase toda semana, 2 vezes por semana, porque a gente faz segurança do Maracanã, do Flamengo, do Fluminense. Então tem uma equipe especializada em segurança de eventos. E tem uma operação que a gente faz linda lá em Pernambuco, no Carnaval, numa grande festa lá privada, que são 8.000 foliões e 3.000 pessoas trabalhando. Então são 11.000 vidas durante 4 dias, né, 44.000 vidas, sobre a responsabilidade. Como é uma responsabilidade muito grande e tem a nossa marca, eu vou para essa operação. Eu ia para essa operação, a equipe hoje está muito boa, não precisa mais de mim. Se eu for, vou dar trabalho. Então, eu ia, né, para deixar esse conhecimento e tocar essa operação de segurança de grandes eventos. E eu me lembro que um dos riscos que eu elenquei antes para os organizadores do evento era o Covid. Caramba. E a resposta deles foi: não tem Covid. E a gente tocou sem máscara, sem nada, tocamos a operação, mas imagina, se essa informação ela é antes do carnaval, a gente estava falando de milhões de perda para esses empresários. Então, lá atrás, quando começou todo o planejamento do evento, que a gente foi fazer análise de risco, eu elenquei o risco do Covid e não, tranquilo, vamos tocar, vamos ter as autorizações, não vai chegar o Covid. Mas eu me lembro que logo depois do carnaval, teve o Covid e a gente montou um comitê de crise que a gente se reunia diariamente. Eu era um dos líderes do comitê de crise. Sala de guerra. Uma sala de guerra. Lógico que o nosso presidente era o líder maior da companhia, mas eu entrei com a metodologia e a gente acompanhava 2 vezes ao dia internações. Tivemos, salvo engano, 73 óbitos ao longo de toda a pandemia.
Então, todo esse suporte, tudo isso, a gente tratava da sala de crise aqui em São Paulo, que a gente se reunia todo dia de manhã, e no fim do dia a gente acompanhava o que aconteceu durante o dia, não fisicamente não como comitê de crise reunido, mas por meio ali de WhatsApp disso. Então, foi um período difícil, mas ao mesmo tempo foi um período que a gente teve a tolerância e também um crescimento muito grande das ferramentas internas, entre elas, que eu te falei, o GPS Você, que é o aplicativo hoje que a gente tem com todos os nossos colaboradores e também com os candidatos que querem trabalhar no Grupo GPS. Michel, eu lembro que na época eu atendia a Grabber, depois comecei a atender na época com o WA, atendia a GPS, e eu lembro do dia que eu fui fazer minha primeira reunião na GPS. Eu já visitei, acho que pelo menos 90% desse mercado, vamos falar São Paulo em grande parte, e eu vi grandes estruturas, prédios envidraçados, salas do CEO com mármore. E quando eu fui visitar a GPS, para mim tinha uma expectativa muito grande. Estou visitando a maior empresa Brasil-América Latina. E quando eu cheguei lá, eu vi uma empresa com uma cultura de austeridade, enxuta no que é necessário, o que você falou das salas, da integração, do que é essencial. E para mim ali foi uma virada de chave. Estou falando com a maior empresa, tive uma expectativa que eu ia chegar aqui, ia ser um palácio, talvez em ostentação baseado no que eu tinha visto no mercado, e eu vi geralmente vi o oposto, né? Qual que é a importância da austeridade dentro da estratégia da GPS? E até mesmo o OBZ está diretamente ligado com isso? É cultural, né? Porque o nosso caixa existe para quê? Para servir o nosso acionista e satisfazer nosso acionista. Nosso acionista, satisfazer nosso acionista e servir nosso cliente. Quando a empresa tem caixa, ela consegue fazer outras coisas, como por exemplo M&A. A nossa margem de lucro praticada pelo mercado, né, um mercado tão disputado com tanto serviço, não permite eu pagar juros. Então eu tenho, quando eu brinquei com você aqui dizendo que caixa é rei mesmo. Porque a gente tem que manter uma disciplina muito grande com caixa para que a gente consiga servir nossos clientes e satisfazer nosso acionista. Eu te falei que uma das coisas que a gente investe muito é na relação líder-liderado. Se meu presidente tem uma sala em mármore e luxuosa, qual a mensagem ele passa para o diretor? Qual a mensagem ele passa para o gerente? Qual a mensagem ele passa para o coordenador? Qual a mensagem ele passa para o vigilante? Então, educar, a forma mais fácil de educar é pelo exemplo. Então, quando a gente tem uma sede que não é caindo os pedaços, não é desumana, mas ela é simples e funcional, eu passo uma mensagem, seja para um fornecedor, seja para um cliente, seja para os nossos colegas, que a gente está ali de uma forma muito simples para servir. E servir, ele é um ato nobre. Ele não, eu acho que talvez a palavra que me venha contra, né, se a gente fosse aqui falar de antagonismo, seria arrogância. Então, servir, ele está muito próximo da humildade. Não quer dizer que eu vá ser subserviente. Sim. Mas o servir, ele requer isso. E se a gente tem uma prática diferente do discurso, você cria uma incoerência e você cria uma torre de Babel. E uma das maiores dificuldades em empresas é a comunicação. Então, quando você vê, a gente está com a sede nova, estamos em construção. Então, mesmo a sede nova, a gente está tendo todo o cuidado, né? Os acionistas deram um presente para a gente. Todos os acionistas, os acionistas que eu digo que são executivos, a gente comprou para a GPS uma figueira, uma oliveira de 400 anos, veio do Uruguai. Caramba. E a gente colocou na entrada, mas foi um presente, não está no balanço da GPS, foi um presente que a gente deu. Porque a oliveira traz esse símbolo da resiliência, esse símbolo da humildade, né? Ela tem 400 anos, mas ela vai dar a oliva dela lá, né? Ela está ali para servir o homem. Então, a gente colocou isso como um símbolo. Então, quando você entrar na sede nova, vai ter uma oliveira lá de 400 e poucos anos, tem um laudo, tem tudo da universidade, que foi um presente dos acionistas em gratidão pelo que a GPS deu para a gente e também para a gente manter essa cultura de austeridade, de simplicidade. É isso que a gente quer. Então, a gente está com uma sede grande agora, são 4.300 posições, para a gente unir todos os negócios do Grupo GPS, mais o corporativo aqui em São Paulo, mas mantendo essa essência da simplicidade, da porta aberta, do líder sempre disposto a servir ao liderado. Isso, eu acho que a austeridade civil é uma coerência entre o discurso e a prática. Faz parte da cultura GPS. Cultura GPS total, porque o meu colega é o vigilante. O meu colega não é o outro colega diretor. A gente está ali para servir, né? Lógico, cada um no seu quadrado, tomando as suas decisões que são competentes, mas eu não posso esquecer que o meu colega são os 39 mil vigilantes. Porque eu vejo que tem uma
talvez uma demanda de você impressionar o cliente valorizar aquilo, mas eu acredito que do lado do cliente, se eu estivesse do lado do cliente, eu vou entender quem que paga essa conta de tudo isso aqui sou eu. Quanto mais necessário for aquilo ali, utilizado de forma produtiva, melhor eu sei que eu não estou pagando essa conta e não vai chegar para mim. E até o que você falou, essa mensagem chegou para mim que era fornecedor. Exatamente. Ela chega para todo mundo, que é uma verdade. É. Então, quando você lidar com a verdade, é muito mais fácil, né? Então, eu me lembro, quando eu fui escrever o livro, comecei a estudar SLA, e depois eu senti a necessidade de compartilhar isso com o mercado. Antes disso, eu quis matar o coautor do livro, Fernando Só, porque Fernando estava numa tese de mestrado, Fernando é engenheiro de processo, e precisava de um cobaia. Essa é a verdade, ele conta outra história. Tá. E ele me via já como um gestor assim, que pensava um pouco fora do quadrado, e disse: Michel, podemos implantar isso num cliente seu, na época na Ford Company, lá em Camaçari. E eu digo: cara, SLA, a história nasceu na Toyota, vamos trazer para dentro da Ford, porque a Ford já tem isso para outros negócios. Não tinha para serviço. Então a gente começou no Excel lá, e quando eu criei o SLA, cara, eu passei assim uns 6 meses horríveis, porque o cliente antes me batia sem saber porque estava batendo, ou só batia quando tinha ocorrência. Depois que eu criei o SLA, o cliente me batia de uma forma qualificada. Eu cheguei para Fernando e disse: Fernando, tem alguma coisa errada. Não pode. Por quê? Eu esperava passar o mês, media para apresentar. Foi quando a gente voltou a estudar, aí ele já tinha acabado o mestrado, e a gente voltou a estudar junto, e a gente viu que não adiantava ter o SLA se não tivesse o SLM, o Service Level Management. Eu tenho que transformar aquela foto num filme. Então, a cada ciclo de serviço que inicia e acaba, a gente fazia medição para que, durante o período de um mês, eu conseguisse ter a aferição dos indicadores e performar antes de virar o mês. Então, quando a gente estudou e debruçou, acabou virando um sistema que hoje Fernando tem, né, que ele é o CEO da Performance Lab. Quando a gente estudou o SLA, estudou o SLM, que eu levei isso para o mercado, nos bastidores as pessoas me perguntavam assim: você quer ser melhor, mais realista que o rei? Você vai falar a verdade para o cliente. Eu escutei isso de colegas. E eu dizia: gente, se eu não falar a verdade para o cliente, não faz sentido nenhum, porque é ele que paga a conta. Eu tenho que dizer, se o cliente me contratou para eu entregar 10 e eu entreguei 9, eu tenho que falar. Porque se eu não falar, eu vou quebrar com a verdade. E eu quebrando com a verdade, eu não sou um profissional de segurança. Não, é incoerente a mentira com a segurança. Então eu tinha esse valor meu muito forte, né? A mistura de sangue italiano com sangue nordestino me deixou totalmente bélico, totalmente convicto do que eu tenho que fazer. E eu dizia: cara, eu não vou falar a verdade, a mentira para o cliente. Foi daí que veio a necessidade de a gente ter um SLA, de falar a verdade, de desenvolver um sistema de medição desse SLA, que é o SLM. Para quê? Para que a gente tenha um indicador verdadeiro para mostrar ao cliente dos nossos esforços. Mesmo se o cliente não tiver um SLA e não exigir isso em contrato, a GPS vai colocar um SLA para ele ter transparência do trabalho. Não. O SLA, assim como tudo em serviço, precisa ser feito a 4 mãos. Tá. Se eu só tiver 2 mãos, eu não vou conseguir ter um SLA, porque aquilo não vai ter valor, ele não vai olhar. Entendi. Tá? Então, Michel, você tem SLA em 100% dos seus contratos? Não. Michel, você tem indicador de 100% dos seus contratos? Sim. Porque acho que uma crítica, Michel, que eu vejo ao CLA, talvez não é o SLA, e sim a glosa baseado no SLA de uma forma, vamos falar, desproporcional. Vamos lá. Uma das coisas que eu prego, né? Eu virei seu soldado na briga de que serviço não é commodity. Vou pedir para você virar um soldado meu, com toda a liberdade aqui, né, de retribuição. O SLA, um dos princípios dele, o princípio mal do SLA é que ele é uma ferramenta de qualidade. Ele é uma ferramenta de melhoria contínua. Então, por que o Messi lhe entrega dizendo que eu fiz 9 e não 10? E eu tenho que justificar aquela diferença de 1. Para que você, como meu líder, como meu cliente, entenda o contexto e facilite para que eu lhe entregue 10 ou 11. Então, o SLA, ele é uma ferramenta de melhoria contínua, onde existe essa verdade e essa transparência entre as partes, prestador de serviço e tomador de serviço. Quando você vai para a penalidade, a gente não pode esquecer qual é o oposto da penalidade, a bonificação. Então, primeiro, a penalidade só deve existir se tiver bonificação.
E se tiver uma penalidade, ela tem que ser limitada à margem de lucro. Aí foi outra briga no mercado, porque o mercado não abre os números. Sim. Como o meu é aberto, é muito simples eu dizer hoje para você. Eu não aceito SLA acima de 5%. Porque minha margem de lucro é 4,75, eu acho, foi a última que a gente publicou, 4,74. Vamos arredondar aqui. Eu não aceito SLA com multa maior do que 5%, porque senão eu estou colocando em risco o quê? O salário do meu vigilante, os encargos, os impostos, os equipamentos. É isso que eu estou colocando em risco. Então eu não posso assinar um contrato que tenha um risco, um cheque em branco para o meu prestador de serviço fazer uma glosa. Agora, eu não trabalhei na performance esperada. 1 mês, 2 meses, me glose. Me faça doer no meu bolso, mas num limite que não comprometa a saúde financeira do contrato. Sim. O que a gente vê hoje infelizmente, no Brasil, é uma aplicação errada do SLA como uma ferramenta de punição e não uma ferramenta de melhoria contínua. Isso que você falou, dependendo do tamanho da punição, vai te comprometer 1 ano de contrato, mesmo que você reverta esse SLA para o que foi enquadrado, ainda assim você não consegue ter bonificação porque a penalidade lá afetou 1 ano de contrato. Lucas, eu sou casado. Eu posso chegar em casa hoje depois das 10? Não sei. Posso. Tá. Né? Não vai ter problema nenhum. Espero. É. Eu posso chegar em casa depois das 10 com bafo de cachaça? Você vai ter uma penalidade maior. Posso. Mas devo dormir no sofá. Eu posso chegar hoje em casa depois das 10 com bafo de cachaça e uma marca de batom? Aí vai ser uma rescisão, provavelmente. Negócios claros para amizades longas. Infelizmente, e aí vou falar aqui com pesar no meu coração, nós temos uma cultura na prestação de serviço de hipocrisia. Faz de conta que você me paga bem, faz de conta que eu lhe presto um bom serviço. Quando você traz uma ferramenta de melhoria contínua e traz isso mensurável, você tira a hipocrisia da mesa e você coloca uma verdade. Infelizmente, para alguns prestadores de serviço, infelizmente, para alguns tomadores de serviço, é melhor viver o mundo da fantasia. Então, a empresa ela tem que escolher o perfil de cliente que ela quer. Ela tem que saber, por exemplo, a GPS, eu acho que 1, 2% do nosso faturamento é público. Pô, Michel, vocês são uma empresa baiana, uma empresa brasileira, vocês estão em todo o Brasil, por que vocês não fazem público? Porque o público ele não contrata por qualidade, ele contrata por menor preço. Eu não tenho interesse de fazer um serviço por menor preço. Eu tenho interesse em fazer um serviço por qualidade. Aí o SLA e o SLM são ferramentas que me justificam perante o meu cliente. Então, são escolhas de perfil de cliente que a empresa tem que ter uma postura, uma clareza estratégica para quem ela quer servir. Perfeito, perfeito. Michel, o Grupo GPS é muito conhecido pelas aquisições, pelas grandes aquisições dentro do nosso segmento. O que vocês, como GPS, avaliam antes de, vamos falar aqui, comprar uma empresa? São os critérios que você leva em consideração para quantificar que vai ser uma boa aquisição? Porque talvez só vai saber se é uma boa aquisição, talvez depois, mas tem uma série de indicadores que vão dizer se é positivo ou negativo. Qual que, de uma forma simples, é esse trabalho? Irmão, eu só cuido do negócio de segurança, tá? A gente tem uma líder, por sinal, nossa sócia, uma líder muito boa, que lidera essa parte de M&A. Essa parte também é liderada diretamente pelo um vice-presidente nosso, Marcelo Hampshire, e pelo nosso presidente. Isso é levado a conselho, tem um comitê de investimento na GPS. Então, assim, eu não sou o líder dessa área. Tá. Eu apoio essa área quando é alguma empresa no meu segmento. Então, a gente tem alguns critérios objetivos, como hobby ano. Então, Michel, tem uma empresa aqui de 30 milhões de faturamento ano. A GPS olha? Muito provavelmente não, porque movimentar a máquina, fazer um balanço com uma Big Four nessa empresa de um hobby de 30 milhões de anos, talvez não faça sentido. Então, o hobby é um critério. O local onde essa empresa atua. Michel, eu tenho uma empresa de 30 milhões no Acre, só com cliente privado e com endividamento baixo. Lhe interessa? Meu amigo, pode trazer ela amanhã. Fica a dica aí. Quem te achar essa empresa, ou no Acre ou em Roraima, com esse perfil, a gente compraria. Uma empresa de 30 milhões, com clientes privados, em São Paulo, com endividamento baixo. Talvez não justifique para a gente. Por quê?
a gente já tem uma estrutura no estado de São Paulo muito boa para atender nossos clientes, mas eu não tenho estrutura, como eu te falei, nem em Roraima, nem no Acre. Então, são critérios objetivos, mas que a gente faz uma avaliação. Do ponto de vista subjetivo, a gente tem alguns critérios. E aí, talvez até por ser empresa baiana, né? Uma delas é a composição societária. Como está essa composição? Né? Comprar uma empresa endividada demais, comprar uma empresa com briga de sócio, é uma coisa que a gente não quer se meter. Né? Aí é muitos princípios, os valores da nossa liderança. Outra coisa, outro critério subjetivo é a reputação dessa empresa. Né? Eu estou comprando uma Grab, eu estou comprando um né? Cara, é diferente, mas isso é subjetivo. E a outra coisa que eu particularmente, Michel, uso muito é o nível de dificuldade que eu tenho de ganhar cliente dessa empresa. Tem uma empresa aqui que eu não posso falar o nome, que se eu fizer o preço dela, eu tiro todos os clientes dela. Sendo que o preço dela, para mim, para os meus critérios de saúde financeira, são inexequíveis. Seu capital é muito mais barato você fazer essa aquisição orgânica do que por M&A, né? Então, essa empresa, se eu fizer, o cliente chega às vezes para mim com um preço. Cara, você consegue fazer esse preço? Eu digo, cadê o escopo? Caramba! Na minha planilha de custo dá menos 5. Como é que o cara opera? Se eu tenho que dar no mínimo mais 5. Como é que eu não sei fazer essa mágica? Então, bom, obrigado pela oportunidade, mas eu não consigo. Meu preço seria esse. Então, a dificuldade que eu tenho, e tem empresas que eu chego até mais barato que ela e o cliente não tira. Então, eu gosto muito de medir esse nível de dificuldade. Michel, como é que você faz essa mensuração? A gente tem um CRM muito bem estruturado, onde eu sei qual bid eu participei, quem era o atual prestador, quem foi o vencedor. E essas empresas que eu considero difícil de tirar, ela vem sempre renovando, conseguindo passar por esse processo de bid, porque é um desafio. O valuation dela aumenta na ponta. Eu não sei lhe dizer quanto, mas ela é muito mais bem avaliada. Eu não sei lhe dizer se aumenta 1, se aumenta 2, se perde 3, mas com certeza ela é muito mais bem avaliada, porque a gente sabe que existe uma solidez naquela entrega. A gente sabe que existe uma relação verdadeira ali entre prestador de serviço e tomador de serviço. Ô Michel, acho que a aquisição é um grande desafio, mas acredito que um desafio em dobro depois é o aculturamento depois dessa aquisição. Porque no caso da GPS tem a cultura interna da empresa e ainda tem a cultura cliente, né? Sim. Como o cliente recebe essa informação. Conta um pouquinho de como que é esse desafio, que eu imagino que é um baita desafio. Rapaz, desafio demais. Quem acha que é fácil comprar, na GPS, né, a gente cresce só 40% fruto de M&A. Os outros 60% é crescimento orgânico, em média, né? Nos últimos anos. Então, tem gente que diz, é fácil, é só ter caixa, ir lá e comprar. Não, a gente vê concorrente que comprou empresa que a gente avaliou, que a gente não quis comprar. Lógico, tem concorrente que a gente quis comprar e não conseguiu, mas você tem outros grupos empresariais comprando empresa no mercado, e tem empresa que a gente olhou que pra gente era ruim e que comprou e virou pó. Sim. E que comprou e está lá com operação do mesmo jeito há 5 anos. Você olha lá e diz, é isso, né? Que nem conseguiu virar chave, nem conseguiu trazer, por exemplo, a qualidade que a empresa que comprou tem em outros estados. Então, não é um processo fácil. Primeira coisa, entre sair a notícia e o CAD aprovar, eu tenho um período ali que eu não posso fazer nada. Entendi. Eu sofro ataque. Mas, meu amigo, pior do que o da Rússia na pobre da Ucrânia. Então, a gente fica esse período um telhado de vidro. Nem eu posso chegar lá e Lucas me dá a mão, não posso. Lucas sabe que vai ser meu colega, mas a gente não pode se falar. Porque o mercado, de alguma forma, acaba sabendo. Não, é publicado. Entendi. É publicado. Entendi. Sendo que entre a gente publicar o fato relevante e o CAD autorizar, tem um tempo. Entendi depois. Então eu fico ali num período totalmente vulnerável. E cria uma insegurança do outro lado. Porque o mercado vai criando a concorrência vai criando uma narrativa. Lógico, total, vai acabar, vai não sei o quê. E também internamente cria uma insegurança, porque a gente realmente não pode fazer nada. Quando o CAD autoriza, aí a gente vai lá abraçar as pessoas. Então acho que o primeiro desafio é segurar a sede dos concorrentes, que é impossível. Sim. Segundo quando a gente entra nessa empresa, reconhecer o que tem de bom nela, porque a gente conhece a empresa de uma forma
durante um processo de compra. Quando você entra, que você, né, tá dentro da casa, é diferente. Realidade. Você vai visitar a minha casa, eu vou arrumar a minha casa, né? Mas se você for lá agora, talvez ela não esteja tão arrumada. Inclusive, estou cheio de flor no meu carro, que minha esposa pediu para eu comprar hoje umas orquídeas. Ela adora orquídea, eu também. Então, se você for lá em casa, hoje de manhã as orquídeas iam estar murchas ou só as florzinhas, né? Que eu levo para a propriedade, depois eu deixo lá nas árvores. Se você for amanhã lá em casa, as orquídeas iriam estar lindas. Então, quando você entra na casa, você toma a dimensão realmente ali daquilo. E a gente reconhece ali lideranças maravilhosas. E outras lideranças que não conseguem se aculturar com a gente, tá certo? Depois, o que é que tem de bom nessa empresa que eu levo para a GPS? E o que é que tem de oportunidade nessa empresa que hoje a gente faz melhor na GPS, que a gente consegue melhorar aquele processo? Então é um período aí que demora, é bom, a integração da gente é muito boa. Em torno de 100, 110, 120 dias, isso é mensurável, tá? A gente tem toda uma equipe na GPS também responsável por essa integração. E depois tem um processo maior que é o de aculturamento. Esse eu acho que é o mais longo e o maior desafio. Porque, como eu te falei, a gente paga RV uma vez por ano. Eu digo que só você só conhece a GPS quando você faz o ciclo todo e recebe sua primeira RV. Entendi. Então vai ter um ciclo longo para quem entrou. Do ponto de vista técnico de integração, é curto. Eu não me lembro quantos dias estão agora, sinceramente, mas é mensurável isso, que é o tempo que a gente roda a folha em paralelo, conhece os processos, recebe o contas a pagar, o contas a receber. Então tem todo um processo ali administrativo financeiro que tem uma equipe que vai fazer esse depara com toda a segurança. Trouxe o resultado, eu consigo enxergar o resultado, porque a gente tem todos os indicadores operacionais, principalmente administrativo financeiro, na tela real time, tá? Espero sua visita lá para conseguir te mostrar tudo isso. Então, quando a gente consegue fazer isso, que é o que a gente chama de Go Live implantação, demora aí em torno de 90 a 120 dias. Quando a gente faz isso, a empresa já é nossa. Mas a parte cultural não muda em 90 a 120 dias. Então tem mais um processo aí mais longo, que aí é um processo de aculturamento, né, de reconhecimento, de valorização das pessoas, que aí a gente precisa comer um sal junto um tempo. Essa parte de, vamos falar aqui de CAPEX, vamos falar de back-office, fica centralizado o GPS e é mais internalizado a parte operacional, Michel, é isso? Operacional praticamente zero mudança, porque o cliente não me paga. O que é que a gente vê de mudança na operação? Tem empresa que, por exemplo, trabalha com uma reserva técnica muito alta, porque não tinha naquele lugar. Então, quando ela fortalece com a gente, eu já tenho isso. Entendi. É o máximo assim que a gente consegue entrar. A questão dos sistemas nossos hoje traz uma otimização muito grande do back-office. Então, peraí, você tinha 5 pessoas tirando falta de posto, a gente tem aqui num sistema, precisa talvez ter uma. Então, tem realmente processos que a gente consegue digitalizar com eficiência e uma velocidade muito boa. Mas a operação na ponta, no cliente, próximo a zero, a mudança. Próximo a zero. E a gente trabalha para ser próximo a zero. Quando você vem para back-office, imagina, a gente comprou uma empresa que tem um CFO, mas eu já tenho um CFO. Então você tem que ter um cuidado e um olhar para aquela pessoa diferente, porque eu já tenho essa posição, eu não vou ter 2 CFOs. Tá? Mas eu compro uma empresa que tem um bom diretor financeiro. Cara, esse cara talvez não saia. Por quê? Ele vai responder para o meu CFO. Então, a gente sai fazendo essa análise, mas o grande ganho está onde? No back-office. Você está certo. Tá certo? E na otimização de processo. Então, imagina, eu já tenho uma conta de um sistema ERP. Você pagava um ERP. Quando a gente vai fazer a integração, eu vou tirar as informações do seu RP e jogar para onde? Para o meu. O que é que vai acontecer com aquele contrato de RP da empresa? Um custo a menos. Um custo a menos. E como o software, grande parte são de vocês, você ainda consegue diluir esse custo lá dentro. Sim, hoje a gente tem um investimento muito grande. Eu acho que assim... De novo, te espero tua visita lá para você não achar que a conversa é mentiroso. Mas a gente tem uma linha de sistema hoje muito bacana. Começamos pelo administrativo financeiro, né? A folha é a grande peso da companhia, né? Os processos de compra, processos de CRM, os processos, como eu te falei, junto aos nossos colaboradores de transparência e informação rápida. A gente começou tudo e de 2, 3 anos para cá, 3 anos já, a gente começou numa linha muito grande de processo de operação, de indicador operacional, para a gente ter o nosso próprio né, o Service Level Management e trazer essa previsibilidade na operação, que é algo muito bacana.
Legal. Michel, vou fazer uma pergunta mais leve, eu fiz algumas perguntas mais complexas. Aí? Rapaz, eu mudei até bastante da pauta aqui do Michel, aqui, foi a pegadinha. Mas eu queria saber, Michel, tua visão, vamos falar aqui de médio e longo prazo do nosso mercado, vamos falar de que facility e segurança em geral, se você vê com bons olhos, acho que a gente tem um desafio jurídico dentro do nosso mercado, tem um desafio de mão de obra, contratação de novos talentos, muitos se falam de escassez de mão de obra na parte de, vamos falar aqui, facilities, limpeza. Como que você, Michel, enxerga o futuro olhando para 10 anos para frente, Michel? Vou citar Ariano Suassuna. Ariano Suassuna é um paraibano, muita gente acha que ele é pernambucano, né? Muita gente só conhece a obra dele, que é o Alto da Compadecida, mas Ariano Suassuna tem uma frase que eu acho fantástica. Todo pessimista é um chato, todo otimista é um tolo. O bom mesmo é ser um realista esperançoso. Então, se eu dissesse a você aqui que eu estou olhando o mercado de uma forma muito otimista, você ia dizer, rapaz, esse Michel é um tolo, não sei como é que ele vai ser prazo ele lá. E se eu dissesse a você que vai acabar o mundo, que não vai mais ter, você ia dizer, pô, Michel é chato pra danado. Então, vamos primeiro concordar com Ariano Suassuna, tá certo? De uma visão otimista. O que é que eu espero, o que é que eu peço todo dia quando eu deito a Nossa Senhora e a Jesus? Que a gente tenha um mercado que valorize mais as pessoas, porque o serviço ele está cada vez mais caro. Sim. Então, a gente teve um gap nisso, a gente teve um salto de qualidade nisso na pandemia. Teve gente que nunca falou com o porteiro, mas como o porteiro pegava a refeição, entregava o e-commerce dele, começou a pelo menos dar bom dia para o porteiro. Teve gente que nunca viu a menina da faxina, mas quando viu que precisava ter um ambiente limpo, começou a dar um bom dia para a colega da faxina. Então eu vejo uma valorização das pessoas e vejo uma valorização da precificação, porque o serviço está cada vez mais caro. Eu te falei, meu pai e minha mãe dentista, filho de classe média, em Natal lá em casa tinha Marinês, que era empregada, dormia lá em casa, fazia café da manhã, almoço e jantar pra gente. Tinha Maria, que era passadeira, e tinha Vavá, que era o faz tudo, era motorista, era jardineiro, era pintor, era tudo. Tinha 3 empregados lá em casa. E eu sou filho de classe média, meu pai e minha mãe são dentistas. Hoje eu tenho uma diarista que vai 2 dias na semana na minha casa, no meu apartamento. Então, olhe como a relação até dentro das casas mudaram. Sim. Porque o serviço está ficando mais caro. Então, hoje eu tenho um nível de consciência em casa muito maior do que eu tinha, talvez meus pais tivessem, ou eu tinha quando eu era criança. Então, eu vejo essa valorização do serviço, essa valorização na precificação do serviço. Eu vejo um mercado de serviço, né? E eu acabei de comentar com você aqui antes que acabei de chegar aos Estados Unidos, mas nos Estados Unidos, na Europa, falando da viagem para Israel, eu vejo um mercado mais maduro lá que precisa menos da segurança pública. Aqui a gente tem uma insegurança pública que atrapalha a segurança privada. Tem gente que não entende, acha que a segurança privada se beneficia do crime. Não, a gente passa a ser vítima do crime. Eu tenho um histórico lá na empresa que a pessoa vai roubar o meu posto de vigilante para tirar o colete. O 38 não interessa, ele só desmunicia para não tomar um tiro. Mas ele tem interesse na proteção balística. Então, eu esperava ter uma valorização dos nossos colegas, uma valorização na precificação e uma menor perda de eficiência por causa da insegurança pública. Essa é a minha visão otimista. Minha visão pessimista para a gente se tornar um realista esperançoso. Todo processo de mudança, e eu acho que a gente está em pleno processo de mudança, tem dor. E eu acho que o mercado ainda vai sentir muita dor. Que dor é essa? A aventura de alguns empresários que quem paga a conta são os clientes que não sabem contratar. Não quero fazer jabá da Prime, não. Mas você saber fazer um processo de bid bem feito, hoje vai te aliviar problemas amanhã. Sim. Então tem que ter muito cuidado do que você está contratando. Apesar de contas, a gente está falando de empresa privada. O leiloeiro público, no Brasil, não tem responsável. Ele faz o pregão, menor preço, fez ali, cumpriu os critérios, vida que segue. Mas nós da segurança privada somos diferentes. A gente responde enquanto gestor. E o cliente responde de forma subsidiária. Então, eu acho que ainda vai ter muita dor no mercado, para o mercado aprender a contratar prestadores de serviços com responsabilidade. Eu vejo uma dor aí ainda, e essa é uma dor que já está acontecendo e vai se intensificar, que é a dor da tecnologia substitutiva.
Então a gente vê cada vez mais o robô chegando, a gente cada vez mais uma portaria remota chegando, né? E a gente não tem uma blindagem no setor de serviço. Então a lei chega, as mudanças acontecem e a gente continua. Então a gente vai ter uma mão de obra aí ainda sendo substitutiva. E o que é que eu vejo também? Uma mudança cultural, principalmente do cliente, do contratante de serviço, de processos que ele não aceitava antes e hoje eles aceitam. Minha área é segurança, mas vou dar um exemplo de facilities. Antigamente a gente no escritório tinha 100 posições de trabalho. Quantos cestos de lixo tinham? Muitos, provavelmente 100. No mínimo 100, 100. né? Porque tinha o do banheiro, tinha o do corredor, tinha o da copa, no mínimo 100. Porque toda a estação de trabalho tinha seu lixeirozinho, que ia um saco que demandava uma pessoa para passar, que trocava o saco, às vezes o saco nem estava cheio. Era assim ou não? Sim. Quantas lixeiras a gente tem aqui na Prime? Olha, numa operação de 30 tem 3. Por quê? A pessoa hoje ela se levanta, vai até a lixeira, tem lá a lixeira do orgânico, do reciclado, separa ali, faz uma pré-seleção do seu resíduo e vida que segue. Caiu a mão de alguém? Não. Alguém se sentiu desrespeitado por ter que levar o seu resíduo até o local que está ali a tantos metros? Não. É uma mudança de cultura. Então imagina, antes eu tinha uma mudança, vou dar um exemplo agora de segurança. Eu não aceitava fazer meu check-in. Né? Eu colocar minha biometria, entrar numa porta, esperar a porta fechar e abrir a outra. Aquilo era perda de tempo, era um absurdo passar por uma eclusa. Hoje a gente vê a maioria dos condomínios com a eclusa. Eu fui hoje, como eu te falei, fui na E-Vertical e meu crachá não passa lá. Aí o colega mandou o QR Code, o QR Code. Eu já fiz o meu check-in, não precisei falar com o recepcionista, coloquei o meu QR Code e entrei. Num nível de segurança muito bom, sem falar com o recepcionista. Mas, porque Michel, você é o diretor e digitou, não tem nenhuma secretária? Não, não tenho secretária, eu estou indo lá, então eu tenho que fazer o meu check-in. Mas isso talvez alguns anos atrás não fosse aceito. Sim. Então, quando eu digo que a gente vai ter um processo de dor, é uma dor da substituição de postos de trabalho por tecnologia, uma dor de mudança de processo, como dei o exemplo da lixeira e do auto check-in, e uma mudança aí ainda de pagar um preço por contratar mal. Concordo. Michel, para fazer minha última pergunta, você falou no começo... Você quer fazer a fácil, ainda não... Essa foi a fácil, essa vai ser mais fácil ainda. Você falou no começo a questão dos seus pais serem workaholic, você falou que você hoje pondera muito essa questão do workaholic, mas você tem uma carreira como executivo que pode ser seguida como um exemplo em relação a trilhou-se um grande caminho numa empresa, teve um grande resultado. Para quem está assistindo, está nessa carreira como executivo, ou até mesmo empreendendo, o que você daria como conselho para a gente finalizar esse episódio? Nunca se orgulhe de ter vencido o aniversário hoje, pois o que venceste hoje poderá te derrotar amanhã. A única vitória que perdurará é a vitória sobre a própria ignorância. Essa frase não é minha, essa frase é de Jigoro Kano. Jigoro Kano é o fundador do judô. Eu comecei o judô aos 5 anos, né? Adoro colocar um kimono, né? Sou faixa marrom de judô. Depois eu conto porque eu não virei preta. Mas isso me marcou muito e eu acho que é uma frase que eu sempre volto. Porque a base desse conhecimento de Jigoro Kano é a humildade. Então hoje, se você quer ser melhor do que amanhã, você tem que ser humilde e reconhecer que você pode fazer melhor. Então acho que se eu pudesse dar um conselho aqui, talvez até banal, era o conselho lá da humildade, né? Quando eu chego num posto de trabalho meu, não detesto quando me apresento como diretor, porque cria uma barreira. Sim. Mas quando eu chego pro vigilante e digo, sou seu colega, cara, as portas se abrem, a informação chega, o cliente vem. Então, eu acho que o maior conselho hoje seria a humildade de reconhecer que a gente pode fazer amanhã melhor do que hoje. Perfeito. Michel, queria te agradecer pela participação. Você falou que ia embora porque você não ia dar uma aula, mas não teve jeito, você acha que deu uma aula aqui, tanto de bastidores, e agora, porque a gente precisa de bons exemplos como profissional, bons exemplos de empresas que no Brasil, que é um grande desafio empreender,
são referências a nível mundo, e a gente precisa se espelhar, entender o que elas fazem de bem, o que elas fazem de mal, olhando para o mercado e se inspirar, porque o empreendedorismo ou até mesmo uma carreira de executivo, ela é feita de suor e lágrimas. Então, a gente precisa desses bons exemplos compartilhando aqui um pouco disso com a gente. Meu amigo, obrigado pelas palavras, me enche aqui, né, de responsabilidade, né? Encheria de orgulho se eu não tivesse humildade, mas do jeito que está falando, me enche de responsabilidade. Ouvi um podcast, não me lembro aqui, um podcast seu com um entrevistado, que falava da dificuldade de ter esse acesso a grandes empresas, de ter esse acesso a alguns empresários. Então, queria deixar aqui um desafio para a Prime, queria também aqui criar um desafio para mim, que é a gente unir os clientes da Prime, unir as pessoas para ir fazer uma visita lá na GPS, não de professor, porque eu não sou professor, mas de colega empresário, para que a gente possa abrir as portas da GPS mais do que elas já são Que abertas, legal. para a gente receber um grupo de clientes seu, com você lá na nossa GPS, para que a gente possa sair desse discurso aqui e mostrar na prática como a gente faz. Eu separo sempre o mercado em dois. Tem o concorrente, que é aquele que leva o mercado para baixo, e tem os colegas empresários que a gente, os homens de bem, precisam se unir. Quando os homens de bem não se unem, o mal vence. Desafio aceito, Michel. Obrigado pela participação. Desafio aceito do Michel. Se você é cliente da Prime Bid, bom, desafio está feito. A gente vai lançar aqui, a gente tem o grupo, a Yara vai colocar aqui. Michel, obrigado de novo. Pessoal, obrigado pela participação e até a próxima quarta.